Relações de classes na sociedade capitalista. Como resultado da busca de metais preciosos e matéria-prima para comércio, os burgueses e reinos europeus, em expansão notadamente Inglaterra e França, agora dispunham de capital para empregar no desenvolvimento industrial. Os camponeses foram deslocados para as cidades a fim de disponibilizar espaço nos campos para a criação de ovelhas que forneciam lã para a fábrica de tecido, que foram as primeiras que deram impulso à industrialização. As cidades se incrementaram com mais população e espaços de trabalho. As cidades cresceram e abrigaram novas relações sociais e novas classes sociais. Os antigos servos feudais transformaram-se em operários das fábricas e não tinham nenhum bem para chamar de seu, além de seus próprios corpos que utilizavam para desempenhar as atividades dentro das fábricas. Eram indivíduos pobres e marginalizados, que viviam em péssimas condições sanitárias, com subnutrição e infestações de doenças. Habitavam cortiços nos centros urbanos, dividindo cômodos entre várias famílias. Este grupo começou a interessar o burguês Karl Marx, e a partir de sua análise criou-se a ideia de que as condições de opressão que o trabalhador sofria somente teriam fim com a reação em massa, violenta, que tomaria o poder dos patrões e estabeleceria uma ditadura do proletariado. Ao analisar essa sociedade capitalista, Marx escreveu sobre filosofia, economia e sociologia, contribuindo para o desenvolvimento das ciências sociais e propondo uma transformação social, política e econômica, por meio de ideais revolucionários e de ação política. Diante desse panorama, Marx elaborou a mais contundente crítica ao capitalismo feita até então, a obra O Capital. Nela, Marx trata os acontecimentos cotidianos do mundo do trabalho no sistema capitalista e demonstra que existe uma grande diferença entre esforços aplicados à produção de uma mercadoria, o lucro que o patrão recebe e o trabalho empregado pelo operário para gerar este lucro. Desse modo, ele demonstra uma grande discrepância do sistema capitalista. Exposto isso, Marx estabelece, baseado em suas leituras de Hegel, que a história necessariamente progride por meio de etapas, e uma etapa inevitavelmente dá origem a outra etapa, posterior e contrária. O capitalismo seria uma etapa de desenvolvimento da sociedade humana, repleta de falhas. O desenvolvimento social levaria a outro sistema econômico, o socialismo, que então levaria ao comunismo, este nas ideias do autor sem falhas, porque inverteria a ordem social. A crítica de Marx à mais-valia. Segundo Marx, o valor de um bem depende da quantia de trabalho gasto na sua produção. No sistema capitalista, ocorre um problema na avaliação desse valor. Calcula-se o salário do trabalhador apenas com base no valor necessário para a sua sobrevivência. Um operário de uma fábrica de tijolos trabalha 8 horas por dia. Para sobreviver, ele precisaria do valor de 6 horas de trabalho. As 2 horas que restam são o lucro do empregador, que Marx chama de sobretrabalho. O nome que Marx deu a esse tipo de lucro chama-se mais-valia. O trabalhador vende sua força de trabalho ao empregador, que em troca lhe oferece um salário. Essa troca pode parecer equivalente, mas o valor produzido pelo trabalhador é maior do que o valor que ele recebe. A mais-valia é a diferença entre o valor pago na forma de salário ao trabalhador e o custo produzido por este trabalho. Essa diferença é o lucro que o empregador tem em cima do trabalho do operário. Portanto, segundo Marx, o capitalismo está ancorado na apropriação privada dessa diferença, ocorrendo o seguinte: o lucro é reinvestido na produção e esse processo permanente leva o nome de acumulação de capital. Entretanto, nem todo dinheiro é capital, mas apenas aquele é adquirido por meio da mais-valia, ou seja, pelo trabalho do operário assalariado. Toda a descrença de Marx no sistema capitalista é exposta na advertência de que o capitalismo funciona numa roda viva de crescimento. Ele precisa crescer para acumular capital, reinvestir no lucro, aumentar a produtividade, crescer, acumular, lucrar e produzir mais. Conceito de classe social de Karl Marx.
Marx foi o primeiro autor a utilizar o termo classe social. Segundo o autor, a história da sociedade humana é a história da luta de classes que travam disputas constantes. Marx defendeu que dentro do sistema capitalista não há solução para esse conflito, pois as duas classes são interdependentes. Uma só existe se a outra também existir. Nesse aspecto, para esse autor, a solução para o problema capitalista estaria nas mãos de outro sistema, que deveria emergir, o socialismo e depois o comunismo. Funcionamento do sistema capitalista segundo Karl Marx: trabalho, atividade humana, mais meios de produção, máquinas e matéria-prima, que é igual a força produtiva. A matéria-prima é o componente inicial de um produto em processo de produção. Por exemplo, tecido de um vestido, açúcar de um doce, borracha de um pneu e assim por diante. O trabalho é a atividade humana realizada para produzir um produto ou prestar um serviço. Ele pode ser dividido em manual e intelectual. O trabalho transforma a matéria-prima por meio de instrumentos de produção. Ferramentas, máquinas, instalações, energia elétrica, juntamente com a matéria-prima, são chamados de meio de produção. Modelos produtivos na sociedade capitalista: Taylorismo e Fordismo. Frederick Taylor estabeleceu um método de produção chamado Taylorismo, que tinha como objetivo aumentar a produtividade das fábricas com economia de tempo, eliminação de gastos desnecessários na produção e a utilização máxima de máquinas. Ele acreditava que o trabalhador era indolente e estudou seu comportamento para que houvesse uma correta posição do empregado diante das máquinas, o que aumentaria seu rendimento. Foram criados cargos de gerentes que cronometravam o tempo de desempenho das funções e bons funcionários eram recompensados. Já os indolentes eram punidos. Além disso, os funcionários eram dispostos em um mesmo local de trabalho. Com isso, o controle sobre a produção poderia ser maior. Seguindo a mesma linha do Taylorismo, o sistema fordista foi baseado na produção em massa, e nesse caso, cada funcionário ficaria responsável por apenas uma única etapa da produção, processo que ficou conhecido como divisão de tarefas. O automóvel seria montado numa espécie de quebra-cabeça. Os modelos dos veículos eram sempre os mesmos, Ford T na cor preta. Com a produção em massa, os preços cobrados poderiam diminuir e, com isso, ser mais acessível a todos. O objetivo era estabelecer uma produção otimizada, com menor custo, menor preço e, por consequência, maior consumo. No entanto, esse sistema tinha suas limitações. Como fabricava um único tipo de produto, o mercado ficou saturado. As vendas diminuíram, porém a produção em massa persistiu, e com isso, os estoques começaram a se acumular, e os gastos de produção não conseguiram ser recuperados com as vendas, fazendo com que esse sistema entrasse em crise. Com isso, surgiu um novo modelo de produção, o pós-fordista, conhecido como toyotismo. Toyotismo. O modelo de produção toyotista, também conhecido como pós-fordista ou produção flexível, foi instituído por Taiichi Ohno e implantado nas fábricas de automóveis Toyota. Surgiu para superar a crise da produção do modelo fordista. O objetivo era eliminar os estoques com a produção adequada à demanda de consumo, conhecida como just in time, que determinava que tudo deveria ser produzido, transportado e comprado na hora exata. Para garantir esse sistema, os funcionários que antes eram responsáveis por uma única função deveriam ser qualificados e multifuncionais. Além disso, com o desenvolvimento da tecnologia, surge a automação industrial. Muitas etapas antes realizadas por pessoas passam a ser desempenhadas por máquinas. Dessa forma, trabalhos mais manuais passam a ser automatizados, enquanto que a demanda de emprego surge para funções mais complexas. Nesse aspecto, passa a ser valorizada a mão de obra qualificada. Essa realidade resulta em mudanças na geração de empregos, extinção de cargos que não exigem qualificação e criação de outros mais qualificados. As próprias relações de trabalho também passam a ser mais flexibilizadas, com empregos temporários conforme a demanda de consumo. A produção diversificada evitaria a saturação do mercado. Os automóveis passaram a ser produzidos em diversos modelos e cores,
Com isso, mesmo que uma pessoa já tenha um automóvel, o surgimento de um novo modelo criaria necessidade ao consumo, fazendo com que a substituição do bem fosse maior, mesmo não tendo a necessidade prática da troca.